Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, ative o sininho da notificação, deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa? Pessoal, se você tem amigo ou parente que tem uma história de imigração, pode ser brasileiro, português, espanhol, americano, canadense, em qualquer lugar do mundo, entre em contato com a gente, tá? E vai ser um prazer entrevistar essa pessoa aqui. Indica pra gente, tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa? Vamos lá. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial para chamar para vocês. E ela vai contar a história de imigração agora pra gente. Vamos ver quem que é? Olá, querida, tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia, Bom Brasil. Bom dia dia. para todos vocês. Ok, obrigado, bom dia. Se apresenta para o pessoal, fala de que lugar do Brasil você é e o que você fazia do Brasil antes de você ter a ideia de imigrar. É assim, sou da Bahia, nasci na Bahia, no Brasil, né? É, não cheguei a trabalhar aí, porque depois vim embora ainda muito nova, porque já estou aqui há 30 anos, Ok. e em Portugal, né? Agora aqui nesse momento é Luxemburgo, mas fica aqui lá. Então, saí de lá muito nova, não trabalhei, pronto, saí de lá, vim embora direto para Portugal, e pronto, minha vida praticamente foi aqui. E Tá, pronto. então, e que ano que foi que você saiu do Brasil? Ai, vou fazer 50, saí de lá 30. Ah, era nova, tinha 20 e poucos anos. Não, 20 anos de idade, sim, 19, 20 anos de Exatamente, idade. é. Aí tive Aham. lá um filho, que é o meu filho, o mais velho, que é brasileiro, mas aí eu vim primeiro, depois ele veio, ele era muito pequenino, e praticamente é português também, fez a escola, fez tudo aqui. Então foi Aham. mais por isso que eu vim embora. Que lugar da Bahia? Qual cidade da Bahia você é? De Medeiros Neto, do lado de Teixeira de Freitas. Do lado de Teixeira de Freitas? Uhum. Legal. É, vem cá. Então, mas você estava lá, como que surgiu essa ideia de você ir? Você estava lá na sua cidade, e como que surgiu isso aí? Você conhecia já alguém que morava em Portugal? Sim, eu tinha um primo que praticamente a gente cresceu junto, apesar de eu ser eu sou mais velha do que ele, mas praticamente a gente nasceu e cresceu na mesma região, que foi na fazenda do meu pai, a gente era vizinho. Então ele já estava aqui em Portugal há um ano e pouco, e então eu queria mudar de vida, não via outra opção lá aí no Brasil, e então eu entrei em contato com o meu primo, se ele me dava apoio isso em Portugal. E ele então me deu apoio, claro, e a gente foi entrando em contato e fui estabilizando minha vida no Brasil, ó, econômico, na economia, não sei o que, para poder vir, e foi assim. Então, vim ter com ele e pronto, e aí a gente começou a morar junto, começar a trabalhar, tratar de papéis e isso, e assim começou a trajetória da minha vida aqui. E vem cá, me fala essa experiência aí. Você já tinha saído do Brasil antes? Já tinha viajado de avião? Foi a primeira vez? Sim, foi tudo a primeira vez, não tinha andado de avião, a cidade maior que eu tinha ido foi São Paulo, que eu tenho lá irmãos, e, mas era bem, sei lá, acho que tinha uns 16 anos, e então não gostei daquilo, achei muito perigoso, não tinha, pronto, e meus irmãos me contavam muita história, sabe? Aham. E então eu falei, não estou me ver morar em São Paulo, não estou me ver crescer aqui na cidade bem pequenina, tinha um filho já, o que é que eu vou fazer? E aí meti na ideia do meu primo, e aí pronto, foi assim. E qual foi a sua experiência? Você chegar no aeroporto? Qual aeroporto que você saiu da Bahia? Qual foi o aeroporto? De Salvador? Sim, sim, Salvador. E Foi de aí, como que Salvador. foi a experiência, menina? Você foi sozinha, embarcou sozinha? Me conta essa história. Sim, é um bocadinho longa depois de muitos anos, mas sim, saí sozinha, aventurei-me, depois teve que ficar quem me apoiasse e isso, e já tinha tudo combinado, pessoas à espera. Na altura, era mais fácil entrar em Portugal, tipo assim, não Aham. era tanto imigrante, então eles precisavam de muita mão de obra,
Então eles não eram muito exigentes. Então, foi muito mais fácil nessa altura para tratar de papéis, tanto que eu sou cidadã europeia também, e pronto, foi uma experiência muito, muito boa que eu não me arrependo. Como foi a emoção você descer no aeroporto? Qual aeroporto você desceu em Portugal? Em Lisboa? Onde foi? Lisboa. E Foi aí, amor à primeira vista. sério, como que foi a sensação você descer, você chegar lá no aeroporto, falando, tô na Europa, tô em Portugal. Foi uma coisa, um frio na barriga, assim, como primeiro amor. Eu desci aquilo, vi assim, falei, gente, uma sensação, primeiro, parece que você saiu do forno, a temperatura, né? Quando você entra, aquele frio, você falou assim, onde é que eu tô? Não sei o que, eu nunca tinha passado por aquilo. Foi um choque térmico, assim, só quem sente pela primeira vez é que tem a sensação. E aí eu comecei logo a ver tudo em vista, fiquei apaixonada. Parecia que eu tinha nascido aqui, em Portugal, quer dizer. Olha, que interessante. Uhum. Depois saí do aeroporto, peguei a cidade com meu primo, e depois cheguei no prédio, isso, na rua, cidade que a gente ia morar, eu disse assim, nunca mais eu saio daqui para ir embora para o Brasil. Acredita? É uma sensação que entrou aqui que eu não sei explicar. Parece até que eu tenha nascido, feito uma vida aqui em Portugal. Acredito sim, acredito. Menina, me fala Uhum. uma coisa. E logo quando você chegou, lógico, você comunicava com o seu primo, e como foi você lidar com a língua, que é muito. Apesar de falar português, eles falam bem corrido, né? Sim, é muito complicado. Agora não. E hoje em dia tem muito português a lidar com brasileiro, juntou muito. Mas na altura que eu cheguei, era como mudar do português nosso para o inglês, de um exemplo. Aham, Você ficava assim procurando as palavras, sabe? E eu aham. disse, aí eles falavam, eu tinha que buscar o que era, ou perguntar a alguém. Meu primo já estava mais ou menos, porque já estava um ano e tal a morar aqui. Aí o que ele está falando? Eu não entendia nada. Hoje eu digo assim, mas o português é igual. Mas na altura, quando a gente nunca saiu da nossa linguajar, acho que é assim que fala, então você fica com um bocadinho de dificuldade. Mas depois, logo, questão de um ano, Já acostumou, já aprendeu, porque assim, tem algumas palavras que pra gente é palavrão, aí é uma palavra normal. E aí tem esse choque na cabeça, né? Você fica meio até com vergonha de falar a palavra, não é isso? sim, sim. É tanto que, por exemplo, rapariga, eu costumo chamar muito, ó, rapariga, minhas irmãs, eu não sei o que, minhas irmãs ficavam assim no início. E não é Aham. nada normal. Quando elas também me chamavam, ó, rapariga, faz isso, não sei o que, no trabalho, e eu, que é isto? Me respeita, me Me respeita. respeita! Aí, tipo assim, a gente, e naquela altura, 30 anos atrás, ainda era muito mais sério. Hoje não, as pessoas já tá banal. Sim, Mas hoje em dia o pessoal ri, e tal. Agora explica para quem está ouvindo o que significa rapariga. rapariga é uma pessoa normal, é uma moça séria, né? Como quem diz aí. Aham, sim. É uma moça séria, e aí não, já não podem. É. Mas foi muito engraçado. E aí, qual foi o seu primeiro emprego aí? Depois que você estabilizou, que você já estava acostumado aí, você foi trabalhar do quê? Fui para a limpeza, fiz um monte de coisa. Fui para a limpeza, fui para a empresa na Marinha do Exército, normal, também trabalhava limpeza. Fui para uma fábrica de caldo de galinha, Quinora, aí também eles falam assim, né? Fui também trabalhar numa fábrica dessa de fazer caldo de galinha de quinó. Fui trabalhar com peças de automóvel, um monte de coisa. E como que foi para você? A limpeza em Portugal é o mesmo jeito que o pessoal trabalha no Brasil, a questão de limpeza? É assim, aqui diz limpeza mecânica, que é profissional, aí nunca trabalhei, né? Não sei como é que funciona, Aham, tipo limpeza de aham. prédio, limpeza de escritório. De escritório a gente sabe que é normal, pronto. Mas de prédio, não sei o quê, eu não sei, porque aí não coisa. Mas é normal, é limpeza mecânica, é o básico, bem rápido isso. É limpar escadas, limpar elevador,
é limpar escritório, clínica, não E é tem muito algumas, pesado. e algumas coisas de casa em Portugal, algumas coisas de casa também são diferentes. Tem algumas coisas que são. Ah, tem uma coisa que você percebeu diferente no sistema de casa, no sistema de lidar dos portugueses, da cultura dos portugueses, você achou bem estranho do Brasil? O convívio, Aham, achei, mas para melhor, no positivo. Muito, muito bom. Tipo legal. assim, tipo assim, a gente sentiu, eu, por exemplo, senti muito, muito bem recebida, muito amada, bem acolhida, porque, tipo, você vai num café, por exemplo, uma lanchonete, tipo assim, tá lá rico, tá lá pobre, tá tudo ali, ninguém te olha direito ou esquerda, como é que tu tá, o que que tu é, nem nada. No prédio, tu entra, a educação das pessoas, dá bom dia, dá boa tarde, te trata bem. Eu fui muito acolhida por várias pessoas portuguesas, por exemplo, em termos de me ajudar no apartamento, tipo, me dar as coisas, doar, tipo cobertores, um dava uma cama, outro dava isso, sabe? Então eu senti uma coisa, um tratamento fora do normal em comparação aí ao Brasil, porque não falando mal, porque é meu país, eu tenho minha família, mas tipo no Brasil, se uma pessoa tem isso e o outro tem sim, é como se tu fosse menor, né? Aham. O outro está sempre acima daquele pequeno. E aqui não, Ah, entende? interessante. Mas você morou em Lisboa mesmo, logo quando chegou, você ficou em Lisboa? Foi próximo aí a 15 minutos. Ah, ok, é uma cidadezinha vizinha. Sim, Ela é sim, mesmo. era uma cidade mais perto de fábricas e isso. Uhum, Então, normalmente Lisboa era muito mais caro para morar. Então a uhum. gente, como imigrante, quando chega, procura sempre a cidade vizinha pequenina. E qual que era o nome dessa cidade? Ela é Vila Franca de Xira. Vila Franca? Uhum. Vila Franca de Xira. Estou anotando aqui para eu pesquisar essa cidade, para eu colocar a fotinha lá no final do vídeo. Ah, ok, obrigada. Ah, e aí, me conta a curiosidade. A comida você estranhou? Se acostumou com a comida? Porque na Bahia, né, nós conhecemos a nossa cultura, a nossa comida, nosso tipo de comida, né? Uhum, E aí o tutu, tem ali, né, vatapá, tem acarajé, tem, uhum, aí já são um bolinho específico, já é uma comida já mais específica, mas tem muita comida baiana, assim, né, uhum. a, que você acaba estranhando, que você não encontra. Você estranhou a comida, você se adaptou fácil? Não, a comida não foi muito fácil, porque a nossa comida é bem temperada, é assim, bem tempero e isso, e tinha isso do arroz, do feijão, do macarrão, a carne, peixe, tudo assim. Aqui não tinha nada. Ou é um bacalhau com umas batatas cozidas no prato, no cantinho, ou é uma salada, ou é uma carne, ou é tipo assim, se tiver arroz já não pode ter a batata, era tudo Ah, entendi. aham. Aqui, tipo, a gente faz um prato só, ou faz um bacalhau ou um peixe e põe a batata ou uma cenoura, aquilo que tu quiser. Não há tacho, panelas em cima da mesa como aí. Você escolhe, vai pondo tudo no prato. Eu estava habituada que eu cresci aí, Aham, aham, e as comidas da minha mãe e tudo. Cheguei aqui e eu olhava assim, mas eu vou comer só isto? Aí pronto. aham. Aí Vou, chegava lá come- com o meu. vou comer só a mistura? Cadê o arroz e feijão? Sim, sim. E quando tinha o arroz, só tinha o arroz e a carne, e uma salada, ou só a salada e a carne, mais nada. E eu. Aí foi. Tanto que até hoje eu não como mais feijão, não gosto. Fui habituando o comer deles, tive que habituar, porque depois também fui trabalhar num restaurante, habituei logo a comida deles, que era aquilo que eles tinham que comer, que eu tinha que comer. E não Aham, tinha escolha. Aí à noite, às vezes, quando eu estava com meu primo, que vamos fazer arroz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele é brasileiro também. Aí, fim de semana, a gente matava um bocadinho a saudade disso.
Sim, porque, pelo que eu percebi, eles não misturam o amido, né? Se tem arroz, já não coloca batata, né? Porque eles não misturam. Nós acostumamos a colocar tudo que é coisa no prato, né? Arroz, feijão, aí põe macarrão junto, e põe batata, e põe, né? E é Sim, interessante sim, essa mudança da cultura, né? Porque você está acostumado, seu corpo sentiu, você percebeu, seu corpo sentiu a falta de alguma coisa, assim, você senti, comia, ficava faltando, parecia que estava faltando alguma coisa. faltava tudo, você olhava assim, mas eu não vou ficar aguentar só isso, entende? Porque é mesmo assim, eles não misturam. Se tiver a massa, não pode ter o arroz, porque, né, é carboidrato, não sei o quê, então só tem uma coisa. Se tiver o arroz, a massa, o que quer dizer? O macarrão. Então, se tem o macarrão, não pode ter o arroz. Se tem o arroz, o macarrão deles é branco, cozido só na água, e Uhum. depois tu acrescenta a carne ou o peixe ali do lado e tá feito. Entende? E a gente Aham. estava habituado, o macarrão nosso é com alho, coentros e não sei o quê. E aqui eu olhava, mas vou comer macarrão branco? Gente, que comida é essa? Aí falei, um bocado mal mesmo. E agora não, agora para mim é normal. Tanto que eu habituei, eu tenho um filho no Alentejo, em Portugal, o mais velho que nasceu aí. E já está Uhum. casado, já tem 33 anos e tudo. E ele nasceu aí no Brasil, mas ele não perdeu. Eu perdi tanto o sotaque, tanto os hábitos, eu perdi praticamente tudo. Ele não sei se é porque ele casou também com a rapariga brasileira, e ele manteve o padrão dele de comer Aham. brasileiro. Então ele procura manter essa raiz, e quando eu vou a Portugal, é o único lá que eu como comida brasileira, que ele faz o macarrão, ele faz o feijão, ele faz tudo. E seu Aí, filho depois foi na frente, depois ele foi, né? sim, sim, depois ele veio. Ah, com quantos anos, quanto tempo depois ele foi? Ai, foi uns meses logo, depois ele veio, chegou com 5 anos para ir, começou logo para a escola, como era pequenino, ele habituou logo a vida portuguesa, ele não estranhou nadinha, foi muito fácil. Então, aham, isso que eu ia perguntar, a adaptação dele, né? Como que foi a adaptação? Até a questão da língua, mas criança ela absorve melhor, né? Aprende mais rápido. A criança em qualquer lugar desses países aqui, eu tenho experiência com amigos aqui, porque a língua é francesa e luxemburguesa e isso, e quando as crianças vêm pequenas, por exemplo, eu tenho o meu mais novo, que é do meu casamento de Portugal, com português mesmo, esse é mesmo 100% português, esse tem 13 anos, ele, por exemplo, não gosta daqui, não gosta, mas ele, como já há 13 anos, não é bom imigrar, porque demora, já é um bocadinho complicado, porque ele tem a vida dele lá. Mas se ele viesse, por exemplo, com 5 anos ou isso, a criança não leva aquele impacto, entende? Ah, sim, porque ainda está aprendendo a falar direito, né? E tal, você aí acaba aprendendo já a cultura e a língua já do outro país. Sim, sim, eles não sofrem muito, eles não levam aquele choque, entende? Agora, depois de maior, já é complicado, Aham. entende? Aí você casou com um português? Sim, sim, fiquei 14 anos, que é o pai do meu filho, é uma pessoa Uhum. maravilhosa, que já está casado hoje em dia com outra pessoa que eu dou muito bem também, que é a que ficou com o meu filho, depois, Aham. depois que a gente se separou, dá o filho de 14 anos, e aí fiquei um ano e pouco lá ainda, depois ele já tinha essa pessoa, que ele está casado, e entretanto, meu filho deu muito bem logo com ela, foi adaptando, então cheguei a um acordo com ele, que se eu poderia, ele me ajudava em relação ao meu filho, para mim recomeçar a vida aqui, como eu lá estava recomeçando de novo depois de uma separação, a gente começa tudo praticamente do zero, né? Uhum. E então, de meu filho foi adaptando com ele disse, tudo bem, Su, vai, e coisa, e depois eu ia buscá-lo. Pronto, eu comecei, fico lá indo muitas vezes, e isso, vou muitas vezes e volto, ia mais, agora eu vou menos que ele já está grande, e ele também vem cá. Ah, ok. Então, e você, porque você estava nessa cidade lá perto de Lisboa, hoje em dia você não mora mais em Portugal, você mora em Luxemburgo. Sim, moro em Luxemburgo, mas meus filhos continuam lá, minha vida é lá, Ah, praticamente. ok. Minha família que eu criei desses 30 anos, está lá. Uhum. Pronto.
E aqui eu vim mais por causa de trabalho, porque entre a Europa toda, o melhor salário da Europa é Luxemburgo. Ah, eu já ouvi falar isso, já ouvi falar. Sim, sim, é o melhor de toda a Europa, o melhor salário é o do Luxemburgo. E, entretanto, eu falei, olha, vou recomeçar lá e depois a gente vê com... Ele deu apoio, pronto, com meu filho. E, entretanto, foi crescendo e meu filho já não quis vir. E ficamos assim, eu fico aqui, vou lá com eles, eles vêm aqui. Uhum. É, lá em Portugal, eles estão na mesma cidade que você, onde você chegou? Sim, sim, meu filho continua em Vila Franca, o que nasceu, o português. O outro está no Alentejo, que é uma cidade perto também. Ah, ok. E qual cidade de Luxemburgo você trabalha? É mesmo no Luxemburgo, é na Vila. Ah, tá, sim, sim. É Vila de Luxemburgo. Ah, Antes era noutra terra, outra cidade. Mas também não é longe, é aqui 1 hora de carro. Aí, aham. quando eu mudei mais para o centro de Luxemburgo e fiquei aqui mesmo na zona. E deixa eu falar uma coisa para ti. Ah, qual é a média salarial em Portugal? A média, como que está o salário e como que está a renda? Para quem não sabe, a renda é o aluguel de casa. A pessoa que ganha um salário mínimo em Portugal, hoje em dia, ela consegue pagar a renda e viver bem, uma pessoa recém-chegada hoje em dia? Como que está isso aí para o imigrante e para quem já é cidadão europeu? É sim, já teve melhor. Há uns Uhum, anos atrás, quando eu cheguei, já era, já era muito bom. Dava para tu, com o salário, conseguir levar uma vida. Tá bem que eu também cheguei a morar com meu primo, as pessoas moravam muito para dividir. aham, Mas era melhor, a gente conseguia. Meu primo mesmo foi embora há muitos anos. Ele queria comprar um caminhão, comprar não sei o quê, para depois ir embora. Porque ele disse que não ia ficar aqui pro resto da vida, não ia morar. Então, ele conseguiu juntar dinheiro para aquilo que ele queria, para comprar as coisas dele no Brasil. Naquela altura ainda dava para isso, e para ir embora. E ele fez isso, ele conseguiu. Mas como eu não tive mais intenção de fazer isso, então nunca fiz vida aí no Brasil, entende? aham, Mas agora ainda dá, o salário está em torno de 800 euros, uhum, as rendas as rendas que, os aluguel que ficou muito mais caro, porque devido muito imigrante, que naquela altura era menos, então eles começaram a aproveitar um bocadinho dos imigrantes, então as casas que eram de 500, eles meteram, por exemplo, 800 mil, entende? Aí, quem quer juntar dinheiro, quem chega agora, ou chegou aí há pouco tempo, né, e quer juntar dinheiro para ir embora para aí, ou fazer vida aí, ou pagar contas ou isso, eles normalmente juntam, pegam um apartamento, 2 quartos ou 3, de 1.000, 1.500, e juntam 2, 3 casal, ou 4, 5 pessoas mesmo que não seja casal, e divide. Aí já é bom. já consegue já guardar uns eurozinhos, né? Sim, sim, porque depois do salário já dá para guardar, e também nem sempre o salário mínimo é 800 euros, normalmente a pessoa nunca tira 800, acaba por tirar 1.000, 1.000 e pouco, porque depois faz horas extras, ou às vezes as pessoas costumam ter 2 empregos, ou faz Uhum, um tempo inteiro, como que é? Faz 8 horas, que aqui é 40 horas por semana, e depois faz, por exemplo, mais 4 horas da noite, ou isso, aham, né? entendi. Uhum, Para complementar, né? E aí a pessoa exato. ganhando, vamos do exemplo aí, 1.200 euros ele consegue pagar a renda dele, porque mercado, como que é a questão de compra? Mercado é barato, comida? Muito bom. Em relação à comida, o custo de vida, gente, eu às vezes fico ouvindo as minhas irmãs a falar aí do preço das comidas, inclusive do arroz, não sei quem falou para mim, que acho que estava 40 reais. Eu Uhum. fico assim, gente, como é que é possível com um salário, né? E a moeda tá bem que a moeda, que coisa, mas como é que é possível se você dá 60 euros numa carne, num quilo de carne, 40 no arroz, entende? Aqui não, o supermercado é muito bom, tu consegue comer de tudo, pega isso, pega aquilo. Mesmo aqui no Luxemburgo, é o dobro de Portugal, por exemplo. Aham.
mas é o salário daqui. Também é 2 vezes ou 3, 4 vezes quase mais que lá, Aham. entende? É diferente, mas em comparação ao Brasil, não, é impossível, não tem nada a ver. Qualquer pessoa em Portugal com salário de lá consegue comer bem, orientar a vida dele, pagar as continhas, se ele ganhar para aí 1.000, 1.200, e comer bem. Uhum. E se ele não faz vida aí no Brasil, então ele vive muito bem. Ah, sim, e uma coisa que sempre conversando com imigrantes, assim, eu vejo, ouço histórias, e uma coisa que realmente preocupa, muitas vezes o imigrante, quem está querendo imigrar, é a questão de aposentadoria. Bom, vou mudar para a Europa, vou mudar para o Canadá, vou mudar para os Estados Unidos. Como vai ficar a minha aposentadoria? Como funciona isso, né? E a questão Uhum, da saúde. E se eu ficar doente lá, como que vai fazer? Como que funciona isso? A saúde e a questão aí da aposentadoria. uhum. É sim, de acordo com a aposentadoria, conta o tempo que tu, por exemplo, eu estou aqui no Luxemburgo já há 9 anos a trabalhar, mas trabalhei lá 20 e tal anos em Portugal a fazer desconto legalmente. Ou Aham, seja, quando é chegar a minha aposentadoria, eu tiro, eu pego os descontos daqui de 10 anos ou 15, o que eu vou ficar, e junto com os descontos de Portugal. tá. E com o Brasil funciona igual, tipo, a pessoa já trabalhou aí muitos anos, de carteira assinada que fala, né? Aham, Aí chega aqui em Portugal, trabalha mais outros 15 ou 20. Aí junto o desconto daí, que é mínimo, que não vai valer muito, porque vai aqui, mas, aham. mas conta. E aí junta tudo para aposentadoria na altura. Em termos de saúde, em comparação aí, é 5 estrelas, é luxo. Ah, legal. Mas Uhum. para você que é cidadã, e para o imigrante, sabe como que é para o imigrante? Alguém que chega aí, ele tem atendimento público, tem que pagar um plano de saúde, como funciona? Não, é claro, para mim agora é mais fácil, né? Como cidadã Uhum. já. É tudo muito mais fácil e com os anos também você acaba tendo um convênio médico que não é pago, não é privado, mas você tem aquele médico que te segue, médico particular mesmo, só teu e de, pronto, outras pessoas. Mas é um médico que tu marca consulta só com ele, outros não atendem, e eles te acompanham, tipo, eu tenho minha médica aí há coisa de 20 anos em Portugal, agora não que eu tenho aqui. E meu filho, desde quando nasceu, ela segue meu filho e está até hoje. Só quando Ah, eu daí tem um. Aí ela sabe o histórico da pessoa mesmo, tudo, né? É um sim, médico sim, sim. familiar. O Uhum. médico, exatamente, mas não é no hospital, não é em nada, é no escritório, numa clínica deles que você vai, porque eles têm depois todo o teu dossiê, para ter o Aham, acompanhamento de anos, sim, entende? sim. Aham, Aí, quando tu precisa ir no hospital por uma coisa, por uma cirurgia, não sei o quê, olha, traga da tua médica o teu dossiê, pede da tua médica, a médica passa tudo, sabe a história da vida da gente toda, entende? uhum, E nisso que aí já não funciona assim, antigamente, né, que eu sei. uhum. Mas então, Então, mas esse sistema é um plano pago, não é um plano do SUS, não é do governo. sim, é isso que eu não respondi, desculpa. É assim, aí no meu caso é mais fácil, cidadão português ou isso, ok. Com imigrante, já é um bocadinho complicado na hora que chega, mas ele não deixa de ser atendido por isso. Aham, Só que normalmente ele tem que ir no hospital público, no SUS, como tu diz, só que é pago na mesma a consulta, mas é só questão da pessoa também começar a ter documentos e começar a tratar dos documentos, e cada passo é um passo, que tem vários tipos de documento e visto e isso, até chegar à nacionalidade portuguesa mesmo. Então tem um bocadinho de dificuldade, mas eles não deixam a pessoa morrer, a pessoa não deixa de ser atendida por isso. entendi. Isso é muito importante, né? Uhum, sim, sim, sim. Não tem o mesmo privilégio, tipo o cidadão português, entende? Mas é Uhum. questão de tempo, eu costumo dizer que tudo foi degrau, eu também comecei de baixo, Sim, né? é verdade. Aham. Né? Me fala uma coisa. Você, nesse período tempo que você está aí, ou você passou, ou você presenciou algum preconceito?
Por ser brasileiro ou por ser imigrante, você presenciou alguma coisa na região que você mora? Mas aqui ou Portugal? Em Portugal e Luxemburgo. Portugal passei um pouco, na altura que eu cheguei. Sério? Uhum. Tinha um bocado de preconceito, porque a, a brasileira estava um bocadinho assim, mal falada na altura, Uhum. entende? E então, não, é como tudo, não foram todos, porque todo lado do mundo tem pessoas boas e más, entende? Tem pessoas que não julgam umas pelas outras, mas a verdade Sim, é que eu tive um caso de vergonha quando cheguei há anos atrás, por conta disso. Então, sofri um bocado de preconceito porque eu não era nada daquilo e acabava sendo quase que tratada como se fosse mais uma, percebe? entendi. Aham. Aí sofri um bocado de preconceito. Nessa altura, eu chorei muito, fiquei muito triste, só que depois tinha aquelas pessoas que levantavam a gente, que não via a gente como outra pessoa. Aí, com o tempo, as pessoas vão conhecendo a gente, o caráter, convivendo com a gente, aí ele te acolhe, ele te abraça. Sabe separar as coisas, entende? Aham, sim. Porque algumas pessoas já deram depoimento que tem assim algumas regiões que tem um preconceito muito sobre o brasileiro, o homem, e a brasileira ela é julgada como uma moça que vai só para trabalhar com o corpo, né? Aí e o brasileiro, o homem, que ele é aproveitador, né? Gosta de se aproveitar. Uhum. Sim, tem esse um bocado de preconceito, tipo, que a brasileira usava muito corpo e não sei o quê. Antigamente era muito pior, porque tinha pouca ainda brasileira, mas as que tinha também Tá. fazia esse tipo de vida e dizem que destruía casamentos, etc. Então aquilo era muito assim, muito, era muito mal visto. Só que depois, hoje em dia, tem ainda preconceito. Tem quando aqueles que não gostam do brasileiro, ou não vai com a cara dele, ou não sei, depende. Ele costuma dizer, por que que não vai para a tua terra? Entende? Principalmente Uhum, aquele brasileiro que chega ali mesmo, que fala mesmo brasileiro, que eles vê logo, por que que tu não volta para a tua terra? Vai para a tua terra, para o teu país, vai embora, não sei o quê. Tá muita gente que sofre ainda com isso, uhum, mas é menos do que na altura que eu cheguei, porque o português aqui, ele misturou muito, 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 muito. É muito brasileiro casado com portuguesa, portuguesa casada com brasileiro, então as pessoas aprenderam a separar o bom do mal, quem é o ser humano, como ser humano, como quem diz, como ser humano a pessoa que é boa e a pessoa que não é pelo fato de ser brasileira, que é tudo puta, desculpa a palavra, uhum. né? Não é todos os brasileiros que rouba, que isso, que aquilo. Antigamente o brasileiro que se roubasse sei lá o quê, todos eram ladrões, entende? Hoje já não, eles soube separar, porque o brasileiro misturou muito, muito em Portugal, com casamentos Uhum. e isso. Então eles respeitam muito hoje em dia, mas ainda tem preconceito. Esse preconceito que você está falando, você acha que hoje em dia que ainda tem, é mais o interiorzinho, de interior das vilas em Portugal, ou tem na capital, no centro, na cidade grande? Não, a capital é o que menos tem. É, né? Na minha opinião. É mais aquelas pessoas mais fechadas do interior, porque acha que o brasileiro vai roubar, porque tem medo, não abre a porta, não convive, o brasileiro chegava no café, na lanchonete, a pessoa se reprimia, porque é brasileiro, vai roubar. Olha e segura a carteira, a bolsa, tipo assim, aquela ali é puta, tem que tomar cuidado, olhava de lado, é mais gente do interior mesmo. Tá Mas hoje assim, em dia já é menos, mas ainda tem. uhum, porque, na verdade, há algumas regiões, igual o centro, Lisboa, Porto, tem muito turista, né? Então, aí os portugueses estão um pouco mais acostumados com essa variedade de turistas circulando pela cidade, morando, né? O pessoal de Uhum, vilas do interior já não tem mais essa tanta convivência com imigrante, então eles têm mais esse preconceito, né? uhum. Sim, a capital está mais habituado
a conviver no dia a dia com não sei quantos mil imigrantes e turistas do mundo inteiro. Então, a mentalidade deles é um bocadinho mais aberta, entende? Agora, o sim. interior aqui, eles não estão muito habituados, foi um choque também para eles lidar com muito imigrante, então foi mais difícil. Aham. E o que você me fala de Luxemburgo? Tem muita diferença de Luxemburgo para Portugal? Tem muita coisa. Primeiro, a língua que é difícil, E né? qual a língua que fala? É francês? É o luxemburguês, né? Ah, Que é tipo o alemão, e é o ok. francês. E é o francês, só que o francês ainda dá para tudo lidar melhor do que com o luxemburguês, esquece. Nem quem está aqui há muitos anos, que é português, veio para cá pequeno, ou esses que fez escola aqui, tudo bem. Mas a gente chega, mas eles, aqui é, o francês é a língua que eles usam em todo lado. Por isso o luxemburguês não faz muita diferença para quem fala o francês. E E a como diferença... hum, Uhum. deixa eu falar. O francês, você aprendeu a falar na raça, ou você teve que entrar numa escola para aprender o francês? Não, até hoje ainda estou a fazer curso, porque eu tive que aprender na raça mesmo, mas meu padrão é português, era Aham. português, meu ex-patrão. É, e então, foi mais fácil lidar, porque a maioria dos empregados é português. Ah, ok. Então foi muito fácil adaptar, e depois tive que aprender umas coisas ou outras, porque eu dirigia muito aqui dentro da cidade, e fui desenrascando, aprendendo, e, mas não aprenda assim tudo muito rápido, não. Você vai aprendendo o base para tu se virar na vida, no dia a dia. Mas, Uhum. tipo, quando é tratado de documentos, coisas sérias, assinar alguma coisa, aí tu precisa sempre de alguém para te ajudar, porque tu não vai assinar uma coisa que tu não está percebendo direito, entende? Ah, sim. E como que foi você? Por que que você foi para Luxemburgo? Você falou que a questão salarial em Luxemburgo é a melhor. Eu acho que é um dos salários mais altos da Europa, né? Sim, sim, é o salário mais alto da Europa. E como eu disse, foi devido à separação com o pai do meu filho, mas foi tudo bem, foi na boa, a gente chegou a um acordo. Aham. E, entretanto, ainda fiquei um ano e pouco em Portugal, mas aí eu tive uma proposta de trabalho aqui, porque eu tinha cá uma amiga também, foi tudo assim, e, ela me convidou, e eu pensei bem, e questão de salário, como eu estava lá começando tudo de novo, do zero, então foi isso que me fez vir para cá. Então, como eu dou muito bem com o pai do meu filho, a gente entrou um acordo, e ele já tinha mulher na altura, e aí eu decidi vir. Legal. E aí, o que você faz hoje em dia, em Luxemburgo? É sim, trabalhei em muita coisa também, mas também foi na limpeza, foi a Ah, conduzir também, de manhã à noite. Não é um trabalho muito fácil também. Claro que, como tudo, a gente vai subindo de degrau em degrau. E, também, pronto, com um bocado de dificuldade, às vezes o trabalho é puxado, era muitas horas que eu fazia, mas em compensação, quando chegava o fim do mês, isso te ajudava. então hoje em dia você é motorista. Você é motorista? Sim, 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 trabalhei muito tempo com chofer, de conduzir, e depois foi os caminhões também. Ah, E, você dirige caminhão? sim, Ah, eu não sabia. Pensei que você dirigia carro pequeno. Me conta isso. também carrinha do trabalho, isso. Ah, Muito, é? aham. E qual tipo de caminhão que você dirige? Era caminhão grande, de carga e descarga, mas também, assim, depois tive que parar por conta da carga das costas, para não estar muito tempo sentada, e Ah, pronto. tá. Mas também trabalhei na limpeza, fiz uma série de coisas. Aham. E o salário de motorista, é bom? É, é bom. No dinheiro daí, sei lá, talvez Mas pode falar 15 em euro, pode falar em euro. em euro, é 3.000, 3.500, Bom depende, salário, bom depende. salário. É. E tem mais alto. Isso eu estou falando para dentro da cidade. Mas Aham, para quem viaja para fora,
Uns 4, 5 mil. Olha, que bacana. Uhum. Aham. É muito bom, E, interessante. e para você, vamos dar exemplo, vamos dar exemplo, eu chego aí, daí eu consigo a cidadania europeia, né, de alguma maneira, Uhum. portuguesa, não sei se a cidadania portuguesa, ela vale pela Europa toda para trabalho, eu não sei como funciona, tá? Funciona, se eu pegar a cidadania portuguesa, vamos dar um exemplo, ou italiana, eu consigo um emprego como cidadão europeu em qualquer lugar na Europa? Se tu se tornar um cidadão europeu, tu vai para Aham, qualquer lugar daqui da Europa, qualquer lugar tu entra, que é um cartãozinho, é o BI que a gente chama, aham, tu consegue, pode ir em qualquer lugar, tu és livre, pronto, como se tu morasse no Brasil. Tu é livre para tudo, tudo, em qualquer cidade tu escolhe para trabalhar. Como eu, aham, não tenho dificuldade nenhuma aqui no Luxemburgo, mas você tem que ser um cidadão europeu. Em Portugal já é diferente porque tem a cidadania, é, a residência de trabalho, que é um aham, outro documento que só é válido para lá, para para Portugal. Portugal. E Aham, te dá direito de viajar para a Europa, mas só como turista. Mas tá, para entendi. trabalho, legalmente, é só vale em Portugal, Aham, tá, entende? entendi. Uhum. Mas como europeu, não. Você pode ir para qualquer lugar da Europa, você escolhe E e aí vai. em Luxemburgo, me explica se é igual ao Brasil. No Brasil, para você dirigir um carro, você precisa de uma carteira B. Uhum. Para você dirigir um ônibus, já é a carteira D. Para dirigir uma carreta, já é a categoria E. Aí também é a diferença de carta, para você subir, para você dirigir carros diferentes. Sim, sim, é diferente, é. Depende da minha carta que eu tenho, a carteira, como diz, dá para conduzir é, qualquer carro, né? Pequeno, carrinhas e isso, e, e minibus, mini ônibus, também Aham, pode. E pronto, essa vale para essas coisas. Aí tá. depois do caminhão e ônibus grande e outras coisas, pronto, como tu estás a dizer, aqueles caminhões grandes atrelados, que é não sei quantos Aham, metros, aí já é sim, outra coisa. É mais ou menos igual. tá. E você já dirige carreta, articulado, Não, né? não, não, era normal, de pequeno para andar pela cidade. Tá. Ah, legal. Sim, Não, sim. não saía para fora, não era pequeno mesmo, era só aqui para a cidade. Você se adaptou bem a dirigir carro grande assim? Adaptei, foi fácil. Não, só muda a tensão um bocadinho porque é Uhum. carga, é peso e isso, mas de resto não alterou muito. Porque eu também já conduzia as carrinhas maior, então é mais ou menos a mesma coisa. Porque esses caminhões de carga, descarga, caminhões pequenos, que você vai ali nas obras, despejar e vai sei lá, buscar o material, também é mais ou menos a mesma coisa. Mas as Tá. carretas e os caminhões grandes é mais para quem sai de Luxemburgo mesmo. Ah, tá. Quem faz viagem, né? Sim, 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 é isso. Uhum. Aí você, ao momento aí, você comentou que o custo de vida em Luxemburgo é maior do que Portugal, justamente até porque eles pagam um salário melhor, né? Mais alto. A renda, a renda média aí do aluguel em Luxemburgo tá quanto, ó, perto de Portugal? Você falou em Portugal, a média de 500, de 800 é 1.000 e pouco um aluguel, né? Sim, Dependendo, sim. o pessoal dividia. Quanto que é aí em Luxemburgo? Sim, Portugal é em volta de 800 para cima, né? De Uhum. 2 quartos, 1 quarto, depende. Como agora eles aproveitam muito, mas não é muito justo o preço. Mas como eles já alugam para morar junto mesmo, para dividir, então eles aproveitam um bocado disso. Então, até 1.500, pronto. Acho que é por aí, 2, 3 quartos. Aqui já não é a mesma coisa. Se for de 2 quartos, já é para ir 2.000, 2.500 euros. Tá. É Uhum. muito caro o custo de vida aqui. Não é que é caro, só que, porém, o dinheiro daqui também é outro, é 5 vezes, 4, 5 vezes mais que Portugal, entende? Tá. Então, acaba com... Qual é a moeda que circula aí em Luxemburgo? É o euro Dinheiro. também, Ah, o euro também. Ah, ok. sim, porque Aham. é comunidade europeia. Tá. Uhum. E o custo de vida, além do aluguel, a comida também é mais caro no mercado?
Não, o comer, a comida, o supermercado, é mais ou menos a mesma coisa. Restaurante Ok. não, restaurante não. Portugal, nos restaurantes você come muito bem por um preço bem pouco. Aqui já não é a mesma coisa. Aqui restaurante já fica muito caro se tu levar uma vida, tipo assim, eu, por exemplo, moro sozinha. Mesmo em Portugal, sempre morei sozinha, de solteira, e isso, assim que eu comecei a estabilizar minha vida, sempre, nunca quis dividir nada com ninguém. Só Aham, com meu primo na altura, depois comecei a fazer minha vida, a morar sozinha, mesmo em apartamento. E aqui aham, também é a mesma coisa. Eu moro sozinha, nunca dividi nada com ninguém, nunca, não gostei, pronto. uhum, Mas também, tipo assim, como eu moro sozinha e se eu quero ter mais outro tipo de vida, eu também já não fico no restaurante direto, durante a semana, à noite, e isso sim, sim, não faço esse tipo de vida. De sim, discotecas, noitada, discoteca caríssimo, fica caro uma noite. Então, como eu não faço esse tipo de vida, eu levo uma vida normal na minha casa, trabalho e isso, mas supermercado é bom, é barato. É mais ou menos a mesma coisa de Portugal. Hoje em dia, uma pessoa que está querendo imigrar para a Europa, que conselho você daria para essa pessoa hoje com a realidade? Você é uma cidadã europeia, que conselho você daria para uma pessoa que está querendo ir mudar para a Europa, para Portugal, vamos dar exemplo, ou Espanha? É assim, o que eu aconselho, primeiro a pessoa tem que fazer uma estabilidade, ter um começo, né, de vida em termos de dinheiro financeiro aí, depois ela tem que hoje em dia, na altura que eu vim, não, mas eu mesmo tratei dos meus documentos com o patrão, isso até conseguir cidadã europeia. Mas hoje em dia já tem várias maneiras da pessoa vir com um documento legal daí para Portugal. Nunca é para aqui nem para outros lados. Tem que entrar sempre para Portugal primeiro. Então, há várias maneiras, há várias empresas que já tratam disso, de um visto permanente, de um visto para trabalho, de um visto para 3 meses. Então, hoje em dia está muito, na minha época não, mas hoje em dia já tem muitos meios, entende? De fazer isso. Mas a pessoa Entendi, tem que começar sempre por Portugal, para depois ali subir no, tratando das coisas, porque tem a oportunidade aberta, porque Portugal tem um acordo com o governo brasileiro, tipo, entende? Então, é entre eles lá, então facilita muito a entrada do imigrante em Portugal. Até eu tive como agora também estou fazendo isso da internet, tive uma aula com a rapariga, com a moça daí, que ela queria saber como era que ela queria vir logo para Luxemburgo. aham, E ela disse que estava tratando de um documento aí no Brasil, de um visto permanente, também numa empresa lá, não sei como, para entrar para Portugal. Só que ela disse que eu não quero ficar em Portugal, porque já ouvi falar do salário e não quero ficar em Portugal. Como é que eu faço? Eu aham, quero ir para Luxemburgo e acho que era Itália, não sei, um país assim. Eu disse assim, tu pode até vir por 3 meses para trabalhar, mas tá, legalmente tu não pode chegar em Portugal e querer escolher Luxemburgo, Alemanha ou isso para trabalhar. sim, Tu sim, só pode ficar durante 3 meses, depois algumas pessoas, até mesmo aqui, trabalham, tipo assim, ilegal, que não tem documentos ainda. Trabalha a negro, escondido, tipo assim, aham, em lugar escondido. que não é declarado, com coisa assinada, com um contrato. Só que Uhum. corre muito risco de pegar a pessoa, não tem paz, porque eles fazem muito as rotundas aqui, rotatória, como é que chama aí o coisa que fica a rodar com os carros? Rotunda, Ah, tá. não, acho que aí Honda, é rotatória. faz É, Honda, faz, sim, aí tá, ele fica muito naquelas fronteiras que os carros. tá, uhum, sim, E então eles ficam muito naquelas fronteiras de um país para o outro. Por exemplo, a pessoa mora em França e está aqui trabalhar aí, mas escondido. Então a polícia luxemburguesa, eles ficam muito entre a na fronteira e outra. fronteira, na divisa, né? Sim, sim. E aí corre muito risco. Já vi muita gente ser apanhada no bus, no ônibus, por conta Aham, disso. Então é perigoso, que depois a pessoa perde tudo e fica, entende? sim, sim, aham, sim, Mas a pessoa que arrisca.
É questão de sorte. Uhum, sim. Porque aí a imigração, ela vistoria mesmo, nas fronteiras eles fiscalizam os carros para ver se a pessoa não é livre, assim, você circula pela Europa, assim, à vontade, né, igual o pessoal pensa. Uhum, não, não, não. É tipo no horário de fim de trabalho, é Aham, tipo, é, eu às vezes, antigamente, há uns anos atrás, eu deixava o carro do meu patrão no escritório, no fim do trabalho, e pegava um bus bem pertinho da minha casa, para ir 10 minutos, um ônibus. E pegava uhum, um ônibus só para atravessar, que eu estava em França, mas é do lado do Luxemburgo, mas tinha que passar aquela fronteira, só questão de 5 minutos do meu patrão. Só que tá, já era Luxemburgo e França. E então, o que aham, que acontecia? Ele estava muito ali, na rotunda, onde faz Luxemburgo para a França, só atravessar, já estava do lado da minha casa. Então, eles aham, estavam muito ali, mas eu não tinha problema. Mas eles aham. paravam os autocarros, os buses ali, e entrava dentro do bus, 4 polícia, por exemplo, com os cães, e Ah, ok. entrava dentro dos buses e toda a gente, seja luxemburguês, francês, Documento. documentos. Ele via os documentos da gente, tá legal, e entregava. Quem não tivesse, já descia na hora. Ah, caramba, olha. Chegava a fazer muitas vezes isso. Teve uma altura que eu dei um apoio, porque eu morava num apartamento de 2 quartos, não sei o quê, que lá em França era mais barato do que morar aqui. E então uma rapariga precisou e me pediu, era perigoso para mim, mas não tinha documento. Mas ela não estava desesperada, não tinha para onde ir, era brasileira, e eu então apoiei ela por um tempo. Eu falei, tem que ser pouco tempo, que é perigoso também para mim, que depois eles multam, vai buscar a pessoa e ainda multa a gente. Ah, é? Ah, Então eu disse assim, olha, é, aí ela chegou a ficar em casa, ainda chegou a ficar quase 6 meses. Era para pouco tempo, um mês, mas aí foi ficando. E, e muitas vezes ela estava na, quase chegando em casa, ela trabalhava escondida no Luxemburgo, agora já não está, já foi embora. E muitas vezes ela estava quase chegando em casa, avisava ela que a polícia estava lá na fronteira. na divisa, exato, e ela ligava desesperada que desceu lá no outro lugar escondido, desceu do ônibus e ficou lá a pé, ficou lá. Aí, como eu tinha carro, até era o carro do meu patrão, ficava comigo já nessa altura, eu pegava o carro, eu podia passar e entrar, ia lá, escondido, buscava ela, passava por outro lado que eles não estavam, para trazer para casa. Fiz isso Aham. umas 4, 5 vezes para ir meia-noite e ter que levantar e ir buscá-la, entende? Então é um bocado injusto a pessoa viver assim com medo, entende? Eu acho que não vale a pena, Sim, eu também acredito. né? Menina, é muito interessante a sua história. Você é uma mulher muito guerreira, sempre morou sozinha, independente. Lógico, no começo você precisou de ajuda. Você ajudou a pessoa, acabou de falar que você ajudou a pessoa, né? Muito interessante. Feliz em estar falando com você. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Mas eu considero uma guerreira mesmo, porque eu já passei de tudo um pouco. Hoje eu tenho uma vida estabilizada, consigo morar sozinha, posso dizer que tenho um bom carro, pronto, tive sempre bons salários aqui. Portugal também tive sempre bons salários, só que eu trabalhava em dois, tal Uhum. como, por exemplo, trabalhava na fábrica de fazer caldo de galinha, quinó, e Uhum. depois vinha para casa às 5 da manhã, dormia 3 horas, depois ia para o outro da limpeza. Então, Aham. assim, não adianta você falar assim, ela hoje ela é rica porque tem um carro que não sou, nada disso, mas um exemplo. Mas a pessoa esquece que não é deitado, não é numa boa vida, não é beber cerveja ali no bem bom que você vai crescer, não. Aham. É degrau e é com muito esforço, Sim, sim, né? sim. Como tudo. É como todo lado. Qualquer país primeiro do mundo, você tem que trabalhar, não tem jeito. Sim, Você tem que lutar, por mais que o salário seja melhor, mas tu não é sentada numa cadeira que tu vai ganhar ele, sim. Verdade. né? E pronto, Verdade. é assim.
Aham. Menina, agora manda agora um beijo, um abraço para os seus familiares do Brasil. Ah, é verdade. Eu, apesar que eu fui, já está com 15 anos que eu fui aí. Ah, legal. É, eu fiquei aqui durante 15 anos, fiquei 15 anos sem ir aí. Quando estava casada com o pai do meu filho, antes de ter o meu filho, ele queria conhecer o Brasil, não sei o quê, aí fomos ao Brasil. E depois que voltamos, aí já fiquei grávida e não sei o quê, não sei o quê, olha, mais outros 15 anos que eu não volto aí. E aí era para me voltar esse ano, porque por conta do meu pai, e que estava doente, mas aí já não deu tempo, tem coisa de 2 meses que ele morreu, acabou por morrer, infelizmente. Ah, meus sentimentos. Obrigada. Então, acabei já não voltando e também agora perdi um bocadinho de interesse, assim, pronto, era mais por conta do meu pai, mas já não deu tempo, enfim, essa parte vamos pular. Aham. E pronto, mas tem as minhas irmãs aí, que tem mais contato com elas sempre, sempre, a gente tá falando sempre, a minha mãe, mas não voltei mais. E, E sua, pronto, e da sua família, suas irmãs, ninguém quis ir atrás de você? eu sou a única da família que vem migrar. Olha, Nossa, as minhas irmãs ficam tudo assim, como é que tu conseguiu, até elas ficavam às vezes, por que que tu fizeste isso? Como é que, por quê? Só tu é que é, não sei o quê, és uma guerreira, eu não tinha coragem, não sei o quê. aham, Porque na altura também elas também já estava casada, já tinha outro tipo de vida e não sei o quê. E eu tá, também, como fui a mais nova, os tempos já era mais evoluído, tá, era outro, uhum, era uhum, não sou a mais nova delas. E então, aventurei, sim, legal. tá bom? Ah, então, menina, ó, prazer ter falado com você. Obrigada, o prazer foi Gostei meu. muito, gostei Uhum. muito. Tá bom, obrigada. E desculpa aí, às vezes, as palavras que eu me enrolo muito, mas é por conta que eu habituei tanto aqui. Imagina, faz parte, querida, faz parte. É isso mesmo. Também, quanto tempo que você mora aí? Você já é uma cidadã É, europeia, já é cidadã portuguesa. Então, não dá para esperar também que a pessoa, né? Igual você, eu com meu sotaque português, chegar aí e começar a falar português de Portugal e já querer que eu fale sem sotaque, não tem como, né? não tem como, exatamente. É isso, e a gente acaba por perder. E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de lembrar de muita coisa, como é que fala aí, mas é porque depois é a língua de Sim, Portugal. Depois é aqui, a sim, gente tem que adaptar aqui um bocado o francês, adapta o português do Portugal. Então, o do sim. Brasil, com tantos anos, acabo perdendo um bocado, Normal, normal, tá querida. bom? Aham. Ó, muito obrigado. Obrigada eu, um grande beijo, abraço para todos vocês aí do Brasil e minha família toda. E pronto, e sucesso para ti também aí, tudo de bom. Obrigado, querida. Foi um prazer falar com você. Ó, pessoal, Obrigada. essa história maravilhosa com essa pessoa super simpática que é a Su. E fora do Ninho Brasil aí, ó, com mais uma história interessante para vocês, esclarecedora sobre Portugal. Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, querida! Tchau, tchau, obrigada.